E eu começo já o programa te convidando para me acompanhar, para participar, para deixar sua opinião. O meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Quero você juntinho de mim. Fica porque a gente pode trocar muita coisa, tá? Agora, tem o WhatsApp do programa. Você pode participar também através do WhatsApp. 11 9 50 45 18 40. Inclusive para opinar sobre o assunto que a gente dá início agora, que é o pensamento positivo. A gente sabe que existe força mesmo no pensamento positivo, né? Tem vários estudos, vários livros que falam sobre a força do pensamento positivo. Agora, muitas vezes a gente se questiona, será que a gente realmente consegue ser tão positivo assim? Será que esse excesso de otimismo não pode ser prejudicial? A gente tem falado um pouquinho sobre psicologia tóxica, né? Parece que precisa haver um equilíbrio aí. Eu não sei se você já ouviu falar de síndrome da Poliana ou se você já teve a oportunidade de ler o livro Poliana. Eu li quando era adolescente ainda, foi um livro impactante para mim. Mas é bom a gente pensar se essa positividade está sendo excessiva ou até mesmo tóxica, tá? No bate-papo sobre saúde, a gente vai entender o papel do pensamento positivo para promover saúde e bem-estar com o neurocientista Igor Duarte. Doutor Igor, seja bem-vindo. Prazer, tudo bem? Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite. Uma grande honra estar aqui com você falando sobre esse tema que é muito importante, sobre a qualidade dos pensamentos. Show! Eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu cultivo bons pensamentos com disciplina, com atenção, mas pensando que, de repente, isso tudo pode virar patológico e virar síndrome da Poliana, eu não quero, eu quero estar sempre no equilíbrio. Qual que é o limiar para a gente estar saudável ou estar desenvolvendo aí uma síndrome que não deixa a gente perceber a realidade das coisas? Olha, o pensamento positivo, ele é melhor do que o pensamento negativo. Quando a gente fala em síndrome de Poliana, a gente já imagina no contexto patológico, e na verdade a síndrome de Poliana, isso não é uma doença, né? A história, o conto da menina Poliana, ela decidiu ver a parte boa das coisas, que existe mesmo, né? Em tudo você consegue extrair o ponto positivo. Agora, o que vem acontecendo é que algumas pessoas, elas não querem saber de nada do que é negativo. E esse é um grande erro, porque ter pensamentos negativos, eles ajudam a gente a nos mantermos vivos, né, nessa sociedade complexa. Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente positiva, ela fala assim, não, eu vou atravessar a avenida sem olhar para os lados, porque nada vai me acontecer. Ela é positiva demais. O pensamento negativo, ele ajuda justamente aí. O pensamento fala assim, não faça isso, porque tem uma chance muito boa de o carro atropelar você, isso vai comprometer sua saúde, a sua vida, etc. Então, eu preciso sim do pensamento negativo. O problema é encontrar o equilíbrio, né? Inclusive, você perguntou qual que é o equilíbrio. Eu divido em 3, né? Então, a gente imagina aí 100%, 33% de pensamentos positivos, 33% de pensamentos neutros e 33% de pensamentos negativos. Esse é o ideal para a gente viver aí sem vamos dizer assim, essa positividade tóxica que está tanto falado aí ultimamente. Perfeito. Então, os pensamentos negativos, assim como o medo, nos protegem. Exatamente, a gente depende deles. Dizem que segundo a teoria da evolução, nossos ancestrais evoluíram bem por conta do medo, nos protegendo dos perigos que rondavam ali a nossa sociedade. Por isso nós estamos aqui. Ok. Agora a gente tem que, eu não sei, eu falo isso já há alguns anos aqui no programa, inclusive, que a gente tem que controlar um pouco os pensamentos que pairam na nossa mente, né? A gente tem uma capacidade de pensamento muito alta e se a gente for reter tudo aquilo que a gente pensa e principalmente reter os pensamentos negativos, a gente pode acabar até adoecendo. Existe mesmo essa possibilidade de dominar os pensamentos? Olha que interessante. Não é fácil, mas é possível. Tá? Um dado que saiu de uma pesquisa no meio do ano passado, correlacionando justamente a qualidade dos pensamentos com a doença de Alzheimer. Então, as pessoas que pensam de forma negativa, elas têm uma predisposição a desenvolver as proteínas que degeneram os neurônios. Não existia nenhum tipo de dado científico até então. Hoje, a gente pode falar para as pessoas que estão assistindo agora com segurança que é melhor a gente
pensar aí, ó, a gente refletir sobre a qualidade dos nossos pensamentos, porque isso sim tem um impacto na nossa saúde. A melhor forma de controlar, né, os nossos pensamentos é através das emoções. Se você quer controlar os seus pensamentos, mas você vive num ambiente onde as suas emoções elas estão sempre colocadas a provas aí do ponto de vista negativo, dificilmente você vai conseguir. Então, se você sai desse contexto e vai fazer não precisa fazer nenhuma viagem, mas um passeio no parque, isso mexe com as suas emoções e os seus pensamentos mudam, apenas porque você estava num local e agora você está em outro. Isso daí é um exercício excelente para você moldar a forma dos seus pensamentos. Puxa, eu falei aquele uau porque eu fiquei pasma e ao mesmo tempo contente de saber a influência dos nossos pensamentos no funcionamento químico do nosso corpo, né? Você falou que pensamentos negativos produzem proteínas que vão degenerar o cérebro. Isso é muito sério. Exatamente. Essa é a base para a doença de Alzheimer. Ninguém sabe exatamente de onde vem a doença de Alzheimer. A gente sabe que se dormir mal pode afetar o cérebro, se alimentar mal, se não praticar exercício físico, mas a gente não sabia sobre a qualidade dos pensamentos. Agora já existe uma base científica. Então eles descobriram realmente que as pessoas que pensam de forma negativa, eles mensuraram isso através de questionário e eles perceberam que as pessoas cujos pensamentos são mais negativos, elas têm a maior produção, né, dessas proteínas que levam as pessoas a desenvolver Alzheimer. Então, pensar positivamente pode ser um grande aliado aí, inclusive no combate à doença de Alzheimer. Perfeito. Doutor, existe relação dos pensamentos positivos com a nossa imunidade? Olha só, cientificamente não tem, né? Não existe esse dado. Eu digo que talvez a gente nunca consiga esse dado, mas agora estou falando de mim, né, o Igor Duarte. Eu acredito que há uma relação, vamos dizer assim, direta entre o sistema imunológico e também a qualidade dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles moldam, né, a nossa fisiologia. Se você fechar os olhos e imaginar que está, por exemplo, chupando um limão, a boca começa a salivar. Então, o sistema nervoso, ele não sabe se aquilo é realidade ou não. Então, de alguma forma, eu acredito que sim, tanto para negativo quanto para positivo. Se você pensar em coisas boas, há uma tendência de melhorar o sistema imunológico e há uma tendência, inclusive, de você, quem sabe, assim, tratar melhor ou curar algum tipo de patologia. Que impressionante. Você foi falar de chupar um limão e boca cheia d'água na mesma hora. Eu já me imaginei chupando um limão e já fiquei com a boca cheia d'água. Realmente é incrível, né? O nosso poder de imaginação, o quanto a gente fabrica aí de reações a partir do pensamento. Isso é maravilhoso. A gente ouve muitos mentores, coaches, falando assim, em tudo que a gente coloca o foco, a tendência é crescer, né? Eu queria saber se isso tem alguma comprovação científica, mas me responde daqui a 2 minutinhos, pode ser? Pode ser, claro. Será que quando a gente fica pensando negativo, a coisa pode acabar ficando mais degringolada? Quando a gente pensa que tudo vai dar errado, as coisas podem dar errado mesmo? Será que quando a gente fica focando na doença, a doença chega perto da gente? Já já a gente vai ter a resposta. Fica comigo, o programa tá um show. Eu prometo entregar tudo para você da melhor forma possível, com amor, tá? Vamos continuar aqui com o doutor Igor Duarte. Deixei pergunta pro doutor Igor. E aí, é verdade que se a gente focar, a coisa cresce? Há uma tendência que sim. Tem uma frase muito interessante do Henry Ford, que ele diz justamente isso, né? Se você acha que você pode ou se você acha que você não pode, das duas formas você está certo. Se você acha que você pode, você vai tentar, provavelmente você vai conseguir em algum momento. Se você acha que você não pode, você não vai enfrentar aquele problema e nada vai acontecer na sua vida. Então, sim, é interessante o que os coachings trabalham, só que as pessoas precisam tomar cuidado, porque senão elas ficam focando apenas na parte boa da coisa, e aí elas podem entrar no que eles chamam aí de síndrome de Poliana, que eles vão deixando as coisas negativas de lado
E como eu falei, as coisas negativas, elas são importantes inclusive para a formação da nossa personalidade. A gente precisa enfrentar os problemas, a gente não pode fazer de conta que os problemas não existem, tá? Os problemas foram feitos para serem enfrentados. Os pensamentos negativos, você precisa saber que eles existem, né? E enfrentá-los. De repente, você faz até um exercício, escreve aí todos os pensamentos ruins que você tem, reflita sobre eles e reflita sobre como você pode, né, substituí-los por pensamentos menos nocivos para a sua saúde e também para a sua vida. Perfeito, o equilíbrio é tudo, né? Enquanto você falava sobre aquela questão de quando você acredita que pode ou que você não pode, você está certo, eu fiquei pensando aí, muita gente acredita que vai dar certo na vida, a todo custo, vai dar certo, e aí por conta disso, de tanta crença, não faz nada, fica de braços cruzados esperando que um dia alguma coisa aconteça e ele dê certo, né? É aquela sensação de que vai chegar de mão beijada, e se a gente não correr atrás daquilo que a gente quer, nada acontece, não é verdade? Isso não tem como, né? Você precisa sim mentalizar as coisas que você quer, refletir sobre os seus sonhos, etc. Mas você precisa acordar cedo e ir em busca do seu sonho. Não tem jeito. Se você não for em busca, o seu sonho vai ser encontrado por outra pessoa e você vai ficar apenas no pensamento positivo. Legal. Aí você vê a força e a importância do pensamento negativo, né? Ou seja, se eu dormir até mais tarde, eu não vou acontecer. Tem que ter esse pensamento para poder te impulsionar. Doutor Igor, eu vou abrir para as perguntas dos nossos telespectadores, porque eu gosto que eles possam perguntar também aqui e você responde já já, tá bom? Vamos lá, estou à disposição. Então, você que está em casa, já tem salva aí o nosso WhatsApp? Salva agora, 11 9 50 45 18 40. Manda sua pergunta, o que você quer saber? Neurociência, como é que funciona o nosso cérebro? Doutor Igor vai nos ajudar, pode mandar pergunta, porque eu tô doida para ouvir todas as respostas, viu? E as perguntas dos nossos telespectadores, a turma aqui participa mesmo, viu? É muito bom, porque assim a gente pode ajudar muita gente, não é? Claro. Que ótimo. Verdade. Deixa eu pedir para a produção já organizar as perguntas. E enquanto isso, a gente pode conversar um pouco mais, né? Do nosso cérebro, dessas descobertas importantes sobre pensamento. O que é que a gente realmente precisa saber para ter uma vida cada vez melhor, doutor? Olha só, a cada dia a ciência avança um pouco, né? Então a gente sabe sobre o cérebro de 30 anos para cá. Então a gente não sabe muito, a gente não tinha ferramentas para isso. A gente não sabia onde eram as áreas relacionadas às emoções. Hoje a gente sabe, mas a gente ainda continua aprendendo. Então os cientistas japoneses descobriram uma área relacionada aos pensamentos positivos, que eles chamam de área pré-cúneo, fica mais ou menos aqui em cima da cabeça. As pessoas que têm pensamentos mais positivos, vamos dizer assim, essas pessoas têm essa área um pouquinho maior. Só que eles não sabem dizer se as pessoas já têm essa área maior e os pensamentos são melhores, ou se as pessoas que têm os pensamentos positivos, essa área aumenta. Talvez seja possível isso. Então, de repente, você pensar bem, você aumenta áreas do cérebro relacionada com o humor, com a positividade. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma pergunta também para fazer. É possível ajudar alguém a ser mais otimista? A gente consegue? A gente tem esse poder mesmo de transformar? Às vezes você convive com uma pessoa que é super negativa e você fica até chateada. Como é que a gente faz para mudar isso? Olha só, você falou um tema-chave aí, que é conviver. Por quê? Nós partilhamos as emoções das outras pessoas. Se você fica num ambiente em que as pessoas se comportam de uma determinada maneira, vou dar um exemplo rápido aqui. Você trabalha num ambiente onde as pessoas costumam falar da vida dos outros. Você não gosta de falar da vida dos outros, mas rapidinho você vai se pegar também falando um pouquinho, porque isso é automático, né? A natureza já fez a gente assim, porque a gente precisa ser igual, né, ao grupo para aquele grupo aceitar a gente. Então, se a gente pegar essa pessoa que é negativa e trazer ela para o nosso convívio ou para o nosso grupo, apresente para essa pessoa os seus amigos que só falam coisas boas, que só falam em prosperidade, só falam em saúde. Há uma tendência de
e rapidinho dela querer, né, se distanciar, porque aquele não é o ambiente, mas se forçar um pouquinho, ela passa a ter os mesmos pensamentos e hábitos daquelas pessoas. Então, rapidinho, ela começa a mudar o padrão de pensamento dela. E aí ela olha para trás e fala, meu Deus, como eu pensava dessa forma negativamente, e hoje olha como eu sou tão positivo, só porque eu mudei ali, às vezes, até a minha rotina e um grupo de amizades também. Então, ao invés de a gente ficar tentando ensinar, a gente precisa ser exemplo daquilo que a gente gostaria de ver no outro, né? Exatamente, é interessante trazer essa pessoa para o seu conceito, porque as pessoas, elas não têm conhecimento e a gente até entende para isso, mas as pessoas gostam de apontar e falar, você precisa ser assim, assim, assim. Não, às vezes precisa ver o contexto da pessoa, a pessoa tem uma condição social que não é favorável, de repente uma ajuda social pode ser muito melhor do que você apontar e tentar, né, enfiar na goela abaixo, como diz aí nas pessoas, o conhecimento que você tem ou a visão de vida que você tem. Traz essa pessoa para próximo de si e do ambiente que você convive, há uma tendência dela mudar o padrão dela também. Tá, joia. Já temos perguntas, vamos lá para a primeira pergunta que já está na tela, é da Cleusa de Juiz de Fora. Ela diz, eu me deito e estou só com pensamentos bons. Quando durmo, só tenho pesadelos. São horríveis. Isso é normal? Amei a pergunta. Olha só, o sonho a gente não tem controle, pelo menos não entre aspas, né? O Freud já dizia que o sonho tem a ver com os nossos desejos. Então, o desejo é o motor do sonho. Agora, você precisa entender aí esses pesadelos, né? O pesadelo tem uma conotação negativa. De repente, o pesadelo tem uma conotação negativa para você, mas para outra pessoa talvez não seria um pesadelo esse tipo de sonho. A minha sugestão para você é que você procure um terapeuta e ele consegue identificar, né, em você o seu comportamento, a sua personalidade e alguma relação que o sonho tem. A ciência já tem dados sobre sonhos, inclusive a neurociência. Os sonhos eles foram deixados de lado muito tempo pelos neurocientistas, pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Isso vem voltando com força. Então, os sonhos, eles dizem muito sobre a nossa personalidade também. Então, é um dado interessante para ser analisado sobre a personalidade e a vida das pessoas. Então, é interessante a gente anotar aquilo que a gente sonha, porque eu, por exemplo, eu sonho toda noite. Cedinho, eu sempre lembro do meu sonho, às vezes no meio do dia eu já esqueci. É bom anotar para depois ficar pensando o que aquele sonho tinha para me dizer sobre mim mesma? E isso sobre você mesma. Sonhos não dizem nada sobre outras pessoas. Então, isso precisa ficar muito bem claro, porque existem livros dos sonhos. E do ponto de vista científico, você sonhar com determinada coisa não significa aquela outra coisa lá, não tem relação. Agora, o sonho, ele tem relação com você. Muitas pessoas relatam que nem sonham, falam, mas eu não sonho, né? Na verdade, ela não lembra do sonho. Então, o ideal é que você, ao acordar, permaneça um pouquinho ali na cama, que dá tempo de um hormônio, um neurotransmissor chegar, que chama noradrenalina. É esse que traz as informações do sonho. Tá? Se você acorda desesperado e corre para o trabalho, você não vai lembrar. Curiosamente, as pessoas estão sonhando mais agora no período de pandemia, justamente porque tem um tempo maior para dormir e acorda sem correr para ir para o trabalho, consegue permanecer mais um pouquinho e os sonhos vêm. Uma ideia interessante para as pessoas lembrarem do sonho é fazer a autossugestão antes de dormir. Falar, quando eu acordar, eu quero lembrar dos meus sonhos. Tá? Isso parece uma bobagem, mas faz uma grande diferença para quem não consegue se lembrar bem dos sonhos. Que legal. Qualquer hora a gente vai falar só sobre sonho. Vamos agora para a segunda pergunta. Olha, a Amélia de São Paulo diz, tenho muitos pensamentos negativos e não consigo mudar. Às vezes eu rezo para sair da minha mente. O que eu posso fazer? Olha, a sua reza é muito importante. Quando você reza, você eleva o seu pensamento ao Criador. E esse é o melhor pensamento que se pode ter. Então, a dica é você estar no caminho certo, talvez passar um período maior fazendo as suas rezas, as suas orações. Esse é o melhor caminho. Agora, precisa refletir também sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina. Porque, às vezes, a sua rotina, a sua casa, o seu ambiente de trabalho é muito pesado, é muito negativo. Então, você fica, como diz no popular, aí dando murro na ponta de faca. Você faz, se esforça, mas o ambiente tem um peso, tem uma força muito grande sobre os nossos pensamentos também. Joia!
Eu vou te pedir mais 2 minutinhos, porque eu quero continuar. Era para terminar agora, porque o tempo acabou, mas segura aí, porque tem mais perguntas e a gente volta em 2 minutos, tá bom? Eu tô amando esse assunto, gente, porque é importante demais. Eu falo sempre da gente cuidar dos nossos pensamentos. Olha aí a comprovação da ciência mostrando pra gente o quanto é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente retém, né? O pensamento que a gente retém. Agora vamos voltar aqui com as perguntas. Tem mais 2 perguntas e já vão pra tela agora. Doutor Igor tá aí ainda, via Skype está aí. E a gente vai continuar, porque afinal de contas o assunto está muito bom. É muito importante a gente aprender tudo que a gente está aprendendo agora. Deixa só a pergunta chegar na tela, doutor, e eu já lanço agora, ó, do Elvésio Gonçalves, de Céu Azul, Belo Horizonte. Os pensamentos negativos... eu perguntei isso ainda há pouco. Os pensamentos negativos afetam o sistema imunológico? O que fazer? Então, a gente respondeu, né? Eu não tenho dados científicos sobre isso, mas eu acredito piamente que isso aconteça. Mas eu dei um dado interessante também que vai de encontro a essa pergunta, que esse já existe o dado, que é sobre as proteínas que degeneram o cérebro, as proteínas beta-amiloide e proteína tal que desenvolve a doença de Alzheimer. Então, talvez o padrão negativo de pensamentos pode predispor as pessoas a desenvolverem a doença de Alzheimer também. Tá, joia. Vamos para a próxima pergunta, então. A Tânia de Osasco, como controlar os pensamentos negativos para que eles não se tornem gatilhos de ataques de pânico? Olha só, o problema relacionado ao pânico tem um problema neurofisiológico envolvido também, mas claro que os pensamentos negativos eles estão relacionados a tratamento para isso, então é interessante procurar especialistas para isso. Mas, em geral, existe um neurotransmissor que a gente chama de ocitocina, que ela bloqueia uma área do nosso cérebro chamada amígdala. E essa área, a amígdala, é ela que dispara todas as cascatas químicas para o cérebro perceber o medo. Então, quando o seu cérebro percebe o medo, mesmo que esse medo seja imaginário, como no caso da síndrome do pânico, então ele se prepara para o pior cenário possível. O que acontece? O coração acelera, a respiração acelera, as pessoas que têm crise de pânico sabem que não vem ar de lugar nenhum, o ar do mundo todo ele desaparece porque o organismo está querendo captar mais oxigênio para se livrar daquela situação. Sair daquela realidade pode ser interessante, tá? Mudar, a pessoa vive num ambiente que é extremamente, vamos dizer assim, perigoso. De repente, ela passar um período num lugar onde acontecem menos situações relacionadas ao crime, isso pode melhorar o padrão de pensamento dela. E é interessante ela pensar dessa forma porque ela pode ver o que pode ser o gatilho para os pensamentos negativos, que, claro, esses pensamentos negativos são o gatilho também para a síndrome do pânico dela. Então, mudar a rotina vamos dizer assim, o primeiro passo. E essa pessoa não tem jeito, ela precisa procurar uma ajuda especializada. Tá, joia. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer bater esse papão contigo e te conhecer. E eu te convido para voltar outras vezes, tá bom? Eu estou sempre à disposição, amei participar. Um grande abraço para você e para os seus telespectadores. Obrigada. Vou passar seus contatos aqui para eles te seguirem. Até a próxima. Olha lá, o Dr. Igor Duarte está no Instagram como dr.igorduarte ou no Facebook Dr. Igor Duarte, tá? E tem o canal no YouTube que é o Igor Duarte W. Aproveite, siga lá e fique por dentro de tudo que acontece no nosso cérebro.